Meus queridos irmãos e irmãs, nós chegamos então à nossa sexta catequese, que é do 26º domingo do tempo comum, com as mensagens das leituras que nós queremos apresentar. Primeiramente, do ponto de vista da arte, depois eu encerro com um pequeno comentário. Então, passo para a Vilma essa primeira parte que é tão importante. Então, nesse 26º domingo do tempo comum, do domingo do dia 27 de setembro, o que a liturgia nos contempla? Qual é a nossa reflexão principal? Que o importante é o arrependimento. Vamos nos lembrar que arrependimento é muito diferente de culpa. Quando a gente se arrepende e pede perdão, nós nos livramos da culpa. O profeta Ezequiel nos diz que quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou, conserva a própria vida. E na arte nós nos lembramos na hora mais triste, mais bonita, na verdade, quando Jesus dá a vida para nos salvar na cruz, que o bom ladrão Dimas lhe pede perdão e quer estar com ele no reino de Deus, e Jesus promete que estará com ele no reino de Deus, naquele mesmo dia. Então vejam, o importante é o arrependimento. Respondemos no Salmo: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão, porque nós temos dito durante todos esses domingos, né, e lembrado que Deus é ternura, é compaixão, é misericórdia. Aqui temos a boa imagem de Jesus, o bom pastor, quer dizer, Jesus Cristo, o bom pastor, aí no resgate a Adão, nosso pai primordial. E ainda no Salmo, mais uma vez, quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito à justiça, conserva a própria vida. De que vida nós estamos falando? Da nossa vida eterna aqui. Porque se é eterna, ela não começa. Então, nós, em vida física, já temos a vida eterna. E Jesus nos diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como nós vemos nessa imagem do Cristo Pantocrator. São Paulo, na carta aos Filipenses, diz o seguinte: tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus, porque a cada liturgia, a cada celebração eucarística, nós nos alimentamos do corpo de Cristo, da Eucaristia, para nos conformarmos como Cristo, né? Como é o Cristo. E para que nós façamos isso, nós temos que lembrar como ele veio aqui, como é que ele veio nos buscar para nos resgatar, para nos levar ao Pai. Então, encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós chegamos no Evangelho, Jesus nos conta uma parábola muito conhecida de nós, aquele homem que tinha 2 filhos e fala para eles, né, para o primeiro filho: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho fala: não quero, mas depois ele muda de opinião e foi, e vai, né? O segundo fala: pai, eu vou, mas não vai. Jesus pergunta aos sacerdotes: quem vocês acham que fez a vontade do pai? E eles respondem: o primeiro, lógico, né? O primeiro que dizia que não ia, mas acabou indo. Então Jesus lhes diz: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Vejam, mas como é que a gente vai entender isso? Jesus mesmo testemunha na sua vida, né? Vamos lá. Ele convida Zaqueu publicano
ele se convida, né, Jesus? Ele fala que vai jantar com ele, vai à casa dele, né? Então, Zaqueu era um publicano, um pecador, considerado um pecador pelos sacerdotes, né? E também a mulher adúltera, pega em adultério, que está em João 8, Jesus pergunta para ela, quando iriam atirar pedras nela, né? Quem fala para aquelas pessoas? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, vejam, mais uma vez, a nossa reflexão. O importante é o arrependimento. E ficamos aqui com essa linda imagem de Santa Gertrudes, né? Tem entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Então, nutridos pela arte que nos foi apresentada, uma coisa belíssima, nós compreendemos mais acuradamente o que Jesus quer dizer com os textos, com a sua palavra, precedida também pelos outros textos. O importante é o arrependimento, porque na base todos nós somos pecadores. Nenhum de nós pode se isentar-se do pecado, até porque, como nós dizemos no Confiteor, né? Eu confesso a Deus Todo-Poderoso, a gente peca até por omissão, né? E quem pode dizer que não está em pecado? Mas o importante é o arrependimento. Como aquele primeiro filho que disse deliberadamente, eu não quero ir, mas foi, ele cumpriu a vontade do Pai. E o outro representa o mundo religioso. Essa parábola foi feita para os sacerdotes e os anciãos que representavam o mundo religioso de Israel, que se achavam na situação de justiça, mas, na verdade, não cumpriram a vontade de Deus. Disseram facilmente, tá bom, eu vou, mas não foram. Então, aqui está colocado com muita clareza de que Deus, sendo amor, tendo enviado o seu Filho por amor como bom pastor, que nos carrega nos ombros, na medida em que a gente reconhece as nossas dificuldades, os nossos pecados, ele nos ama de uma forma inédita, que ninguém vai amar alguém. Desse jeito, ele nos carrega nos ombros. Nós somos transportados nos ombros, e é onde Deus manifesta o máximo do seu carinho e do seu amor. Não tenhamos medo de nos sentirmos pecadores, não tenhamos medo de nos arrependermos, porque nós somos realmente merecedores da graça de Deus, do amor e do carinho e da ternura que Deus manifesta de mil modos, mas manifestou de forma muito especial em Jesus Cristo. Sinta-se nos ombros de Jesus. Ali, nessa arte que foi apresentada, tem dois momentos ali no meio. O primeiro momento em que o olho de Jesus e o olho daquele que ele carrega nos seus ombros coincidem, são o mesmo olhar. Então, é o mesmo olhar de Deus vai se tornar o nosso olhar, e na última, aquela Santa Gertrudes, em que o coração de Gertrudes e o coração de Jesus também se unificam no mesmo ato. É essa a nossa caminhada de fé, e espero que este domingo, nesse final de semana, nos traga esta reaproximação profunda do Senhor, mas é preciso que tenhamos a capacidade de nos arrepender, porque todos nós somos pecadores, e Ele é o nosso Salvador. Então, assim a gente encerra a nossa sexta catequese, esperando que você também divulgue, evangelize, passando para frente para todos os seus contatos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, amém.